Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, a sua dose semanal de prevenção de perda, sempre com um convidado muito especial. Antes de apresentar o convidado, eu tenho que te pedir agora para curtir esse vídeo, tá? E compartilhar, porque esse é o preço que você paga para mim. E logicamente, se você não gostar do conteúdo, você tira o curtir no final do vídeo. Mas eu acho muito difícil você não gostar desse nosso podcast, desse nosso bate-papo aqui. Até porque hoje eu trago um convidado super especial aqui, o Alexandre Ribeiro. Cara, o Alexandre, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não quero deixar o MBA em maus lençóis e não quero falar aqui, mas pra mim foi um cara que foi divisor de águas nas suas aulas. Fantástico, o conteúdo que o Alexandre passou lá no MBA de prevenção de perdas e gestão de risco foi sensacional. Só elogios, foi Que muito bom. bom. A aula, cada aula a gente se aprofundava cada vez mais em temas que são super relevantes para a gente, com uma visão muito estratégica de varejo e conseguir conciliar a agenda. Alexandre, muito obrigado por estar aqui batendo esse papo comigo, tá? Que nada, isso é uma honra. Eu acho que o nosso dia a dia, a gente compartilha das mesmas questões, a nossa missão é muito parecida, né? Nós estamos aí para ajudar a desenvolver o varejo. Eu acho que o que você tem feito para que isso aí aconteça merece aplausos, né? Então, Obrigado, amigo. vocês sigam todos os podcasts, não só hoje, tá? Porque tem muito conteúdo Obrigado. bacana e muita gente legal já sentou nessa cadeira que eu tô sabendo. Show, verdade, verdade. Alexandre, eu queria começar permeando primeiro a tua carreira profissional, né? E lógico, junto a isso, a R Dias, né? A consultoria, que para mim é uma referência no varejo hoje nacional. Fala um pouquinho aí, quando foi que você foi picado por esse mosquitinho do varejo, vamos dizer assim? A parte engraçada é que faz muito mais tempo do que eu gostaria de mencionar. É que com 9 anos de idade, meu pai me colocou para trabalhar na feira. É? E meu pai era vendedor ambulante e tinha amizade com tudo quanto é feirante e tal, né? E ele já era apaixonado por esse negócio, né? Vivia a vida, sustentou a família, né? A partir dessa profissão de vendedor ambulante. Então já estava meio no DNA dele. E eu acho que ele só me deu uma empurradinha, porque o que ele não queria mesmo era moleque parado em casa. Você pensou? É Moleque na verdade. periferia, parado em casa, isso não funciona bem. Então ele me colocou para trabalhar na feira, que curiosamente assim, é um serviço muito pesado, mas é fantástico. É uma escola. Eu acho que se eu tivesse que escolher a melhor escola de varejo do mundo, seria a Feira Livre. Porque na Feira Livre você está focado sempre em garantir qualidade, em fazer acontecer, em ter o produto, mas principalmente em atender bem, em cativar o consumidor, né? E trabalhar ali no quente, né? Trabalhar ao vivo, naquela perspectiva de que é ao vivo que se faz as coisas. E o feirante, ele, quando a gente pensa no autosserviço, que a gente atua com muita intensidade, né? O feirante é um cara incrível, porque ele tem aquela sacada básica, mas essencial e fundamental. É o atendente do lado de fora do balcão. É o É verdade. atendente em contato com o consumidor, Verdade. né? E sempre entendendo o que a consumidora está pensando, o que ela está querendo. E aí que eu acho que faz a diferença no varejo, sabe? Então, minha carreira começou aí. Mas só que eu tinha que estudar, né? E aí meu pai percebeu que era meio difícil conciliar a feira com o estudo, apesar de ter ficado vários anos na feira. Aí eu fui trabalhar em outros pontos de varejo. Mas como eu comecei muito novo, deu tempo de passar por muita coisa. Então, todos os cargos de entrada, né, cargos de entrada no varejo, eu devo ter ocupado. Então, estoquista, repositor, encarregado de setor, em tudo quanto é tipo de negócio que você pode imaginar. Então, da Feira Livre para varejo de calçados, para drogaria, passei por vestuário, material de construção, supermercado, tudo que é tipo de varejo que você pode imaginar, de alguma forma botei o pezinho lá. Então, foi um aprendizado muito bacana. Só que, num certo momento, ocorreu uma situação muito curiosa. Apareceu um fiscal dando uma apertadinha na dona da empresa, dona da loja, de uma das lojas que eu trabalhei, que era de vestuário. E ele estava dando aquela carteirada pesada, né? Típico do passado lá, de mais de 30 e tantos, quase 40 anos atrás, né? Ou mais, talvez. E ele foi dar uma carteirada nela, dizendo, não, aqui tá tudo errado, vou fechar essa loja e tal. E ela ficou apavorada. E ela me pediu um apoio. Eu era um moleque, um vendedor lá, o que está acontecendo, né?
Mas eu já tinha um pouco de noção do que era certo e do que era errado. E simplesmente usei isso. Dei uma bela conversada com o fiscal, é um fiscal da área trabalhista, inclusive, e ele entendeu que ele estava meio sem argumento para fazer aquilo e decidiu tirar o pé. A dona da loja ficou maravilhada porque eu livrei a cara dela com relação àquela pegada do fiscal. E ela contou isso para o contador que atendia aquela loja. E esse contador me chamou para trabalhar. E aí, os dois em comum acordo, passei para trabalhar na contabilidade. Foram bons anos trabalhando na contabilidade. Aí fiz escrita fiscal, paralegal, folha, tudo que você pode imaginar de bacana na contabilidade. Me apaixonei por contabilidade. Dali eu saí, já estava na época já um pouco mais moleque, fui trabalhar, aliás, entrei no curso técnico de eletrônica. E aí eu fiz minha conexão com tecnologia. Meu professor de eletrônica digital, na época, tem que falar dessas coisas porque faz parte da história, né? Tem que Mas falar um ano. a gente estudava automação com processadores 80, 86, nem era o 286 ainda, né? E esse professor me falou, olha, tem um pessoal que está montando uma fábrica, uma indústria de computadores aqui no Brasil, e eles precisam de alguém como você que vai lá dar uma força. Eu já assinava as revistinhas de eletrônica, era fissurado por eletrônica. E aí fui trabalhar, desenvolvemos os primeiros PCs do Brasil, né? E foi fenomenal. E por acaso, no mesmo prédio que passou as Antos também, no Morumbi, ali na frente do Carrefour, as coisas já estavam conectadas, sabe? Já estava começando a se conectar ali. Exatamente. Então eu trabalhei ali na parte de tecnologia, acabei desenvolvendo circuitos eletrônicos, depois fui para desenvolvimento de softwares das EPROMs e fiz um monte de coisa bacana ali e tal. Saí dali, fui variar um pouco essa posição, fui para a área financeira, trabalhei no departamento financeiro, depois numa empresa de assessoria de marketing, quando dali eu dei um pulo para montar a R Dias, né? Que nesse ano está completando 30 anos de existência, né? Então, é uma carreira que foi divertida, gostosa, mas tudo começou no varejo e pelo visto vai acabar no varejo, né? 30 anos. Só R Dias tem 30. Só R Dias. É. Viveu muitos momentos, né? Momentos bem diferentes, daquele tipo que todo mundo sabe que dói viver, mas que é bom viver, que se aprende com eles. Vários planos econômicos, várias dificuldades de várias empresas diferentes, Brasil afora. Estou falando desde os planos econômicos que a gente viveu aí, que fizeram maluquice no país, até cenários críticos, como o mais recente com a Dilma, né? Sim. Que a gente viveu lá 14, 15, 16, uma situação bem delicada, que eu já estava numa outra posição que acabei ajudando muita empresa varejista a se reerguer daquele momento difícil ali. Foi difícil, né? E outra coisa, o empresário brasileiro, ele é resiliente e ele se adapta, né? Porque eu não sei, mas logicamente aí você pode expor melhor com a sua vivência. Poucos países têm um cenário tão imprevisível como o Brasil, né? Planejar no Brasil é uma coisa maluca, mas ainda assim tem os bravos que planejam, que crescem, que se desenvolvem. Então assim, ó, não adianta dar desculpa da economia, a gente aprendeu que isso passa. O que importa é a gente fazer a nossa parte. E aí, pegando essa questão, aonde a RD se tornou hoje, né? Eu queria focar nisso aqui também, toda a liderança que ela tem com relação à consultoria, e não é por você estar aqui, é porque a gente conhece muito bem, são 30 anos, e lógico, durante esse tempo passou diversos segmentos diferentes e consultores, e vocês formaram muitos consultores. E aí, pegando esse ponto que a gente está com tanta dificuldade e algumas limitações, né, com relação a pessoas, né? A gente fala muito, até o pessoal fala assim, você contrata, né, muitas das vezes pelas competências, né, que seria, exatamente, que seria ali um ponto importante na hora de contratar, mas você demite ali muitas vezes pelas habilidades, né, o soft skill, vamos dizer assim, Isso né? mesmo, comportamento. Então, como é para você com uma mão de obra tão técnica, né, formar um consultor, trazer esse profissional, reter ele, né, dentro de uma consultoria? Olha, eu posso dizer que talvez esse seja um dos grandes desafios. Talvez não o maior, mas um dos grandes desafios. Então a gente, de certa forma, conseguiu construir uma equação que funcionou bem.
Primeiro, nós somos especialistas. Somos a primeira empresa de assessoria do Brasil. O que significa isso? Quando nós estávamos montando a empresa, a gente decidiu que o varejo, entendeu, na verdade, que o varejo não precisava de ninguém dizendo quais eram os problemas dele. Portanto, saber os problemas do varejo é só uma parte da história. O que importa é você resolvê-los. Porque se você parar no varejo, eu sempre digo isso e vocês vão me ver falando disso em diversos lugares. Se você entrar no varejo e perguntar para uma operadora de caixa quais são os problemas da empresa, ela vai te dizer uma dúzia nos primeiros 10 segundos da resposta dela. Se você entrar numa assistente comercial, na área comercial, e perguntar quais são os problemas da empresa, vai te dar mais uma lista desse tamanho. Então, assim, todo mundo cansado de saber quais são os problemas de varejo, todo mundo sabe quais são. Porque o varejo, diferente da indústria, ele é aberto. Então, você entra na loja e você vê o que está acontecendo. Ver o que está acontecendo significa que está fácil o diagnóstico. Então, a grande questão não é exatamente saber qual é o problema. Por isso, nós não estamos preocupados em fazer diagnóstico. Aliás, não temos esse produto, tá? Nós não temos na R Dias o produto de diagnóstico. Porque a gente entende que diagnóstico, para nós, não é um produto. Diagnóstico é parte do processo que vai levar à solução. Boa. E, portanto, ele é rápido, direto, papum. Entende-se qual é a dificuldade. Com a nossa história, a gente acabou acumulando um pouco de experiência para poder entender rápido quais são as questões. E daí para frente, vamos gastar o tempo com a solução. Vamos fazer a mudança necessária, vamos resolver os problemas. E aí que a gente se posiciona. Então, somos uma empresa especialista em varejo e nós não somos consultoria, nós somos, de fato, uma assessoria, que é mão na massa. A gente pega, resolve. A gente vai e entrega o resultado. A gente pega o colaborador que não sabe executar um processo, cria o processo, implanta o processo, treina e pega ele pela mão e leva ele até o resultado. Eu acho que essas são as questões que transformaram, de fato, a gente numa boa solução para o mercado. Nós sabemos que tem profissionais incríveis nesse mercado, também ajudando as empresas varejistas. E a gente não os vê como concorrentes ou como contrários nesse processo. Ao contrário, não é isso. A gente entende que tem muito profissional bom pra caramba e o mercado precisa, e tem espaço pra caramba. Então, a nossa preocupação está sempre em como fazer melhor amanhã. Hoje eu já dei resultado para o meu cliente. O que eu continuo fazendo por ele? Então, a nossa preocupação é aí. Como dar resultado para o varejista e manter os alicerces fortes para que quando a gente sair, ele de fato tenha soluções baseadas em um legado que ficou. Porque na prática, assim, eu não acredito em consultoria contínua. Tem gente que está dentro da empresa há anos e anos e tal. Não é esse o nosso jeito. Respeito aqueles que fazem desse jeito, mas o nosso jeito não é esse. Nosso projeto tem começo, meio e fim. A gente pega para fazer e entrega resultado. Encerrou, encerrou. Esperamos que o cliente tenha ficado feliz para nos contratar para o próximo. E aí ele vai ter a continuidade do negócio, né? Exato. Muito bom. E aí a gente pegando alguns pontos, Alexandre, de algumas ineficiências que a gente viu. Eu acho que o momento que a gente viu realmente sangrar essa ineficiência foi o cenário da pandemia com relação à própria gestão de estoque. Terrível. Que aí o varejo ele começou a ver, né, o tamanho do problema que ele tinha. Poucas empresas de médio e pequeno porte, algumas grandes inclusive, mas a maioria pequenas e médias mal faziam uma gestão de estoque, né, não faziam o básico ali que era necessário para ter uma melhor eficiência nisso. E surgiu várias oportunidades, enfim, essa parte aí a gente entende. Mas na sua visão, né, porque a gente tem que falar sobre a gestão de estoque, o quão é importante ter realmente uma gestão de estoque. E o que é realmente uma gestão de estoque? Porque muitas das vezes o pessoal, não, gestão de estoque é fazer inventário. Não, fazer gestão de estoque é receber o produto. Então, explica para o pessoal o que é realmente uma gestão de estoque e o quão isso impacta dentro do negócio, né? Balbino, você é um cara metido no estoque. Você conhece, você podia dar uma aula disso e deve dar várias em todo lugar que você vai. Você tem bastante experiência nisso. Então, vamos dividir com os nossos colegas aqui algumas abordagens. Eu vou tentar sair do lugar comum, porque as pessoas falam muito da mesma coisa. E às vezes não abordam uma parte muito importante. Quando você vai aprender a dirigir, não está implícito que você deve olhar no retrovisor? Sim.
Se você vai no braço, vai olhar no retrovisor. Se você vai virar à esquerda, vai virar à direita, dar seta, olha no retrovisor. Isso faz parte de quem dirige, não faz? Verdade. Portanto, me explica por que, que o varejista acha que fazer inventário não faz parte do negócio. Por que, que ele resiste em fazer inventário? O problema não está no inventário. O problema sequer está no custo do inventário, que não é baixo. O problema está em outro aspecto, que é quanto ele valoriza a questão de gestão de estoque. Como ele não valoriza a gestão de estoque, ou eu estou generalizando naturalmente, né? Sim, lógico. Mas como não se valoriza da forma que deve a gestão de estoque, na prática, o contar no estoque, averiguar quanto de fato eu tenho no estoque, passa a ser um assunto secundário ou terciário. Aí você ouve aqueles jargões, vamos focar na venda, larga disso. Pelo amor de Deus, não é assim. Porque você não contrataria um gerente que te dá grande venda, mas que não te deixa resultado. E o estoque diz respeito a resultado. Mas o estoque, antes até de falar de resultado, ele diz respeito a uma outra coisa muito relevante. Quando você fala de perdas, o estoque está intimamente relacionado, a gestão de estoque está intimamente relacionada a resultado. Mas a gente tem que ir um pouco além. A gente precisa entender um pouco de contabilidade para poder entender a importância do estoque. Onde é que você vê, de fato, quais são os bens de uma empresa, o que ela tem de direitos? É no balanço patrimonial. E uma das contas mais importantes do ativo é o estoque. Detalhe, uma das contas mais relevantes de todo o nosso patrimônio, seja ele circulante, seja ele disponível, o estoque está sempre na frente de tudo. Tirando prédios e imóveis, o estoque é o que mais tem valor dentro das organizações, normalmente, no balanço, né? Então, a gente precisava começar entendendo a estrutura de capital. Onde é que eu estou botando meu dinheiro? Se o meu dinheiro está, como na maioria das empresas varejistas, no estoque, por que eu dou pouca atenção para isso? Então, é um questionamento importante, porque na prática a gente devia, todo varejista, fazendo uma alusão àquela metáfora do retrovisor, do carro, todo varejista devia ser, na verdade, todo empresário devia ser obrigado a fazer um curso de contabilidade para montar seu negócio. Ainda que fosse por curiosidade, mas não vai ser só por isso. Porque a contabilidade traz para a gente fundamentos importantíssimos. Um deles é quanto a gente entende da estrutura de capital do negócio. Quanto é de dinheiro disponível, quanto é capital de giro, quanto do capital de giro está no estoque. Albino, a quantidade de empresas em que a gente chega e ela tem endividamento, e aí eu vou olhar o capital de giro está monstruoso, maior do que o tamanho do endividamento dela, é monstruoso. E nem sempre precisa ser assim. Então, o que eu tenho de capital de giro deveria dar suporte para a movimentação das operações. Então, a dinâmica que eu tenho para executar é muito simples. Eu preciso entender quanto dinheiro eu preciso para girar o negócio. É como se fosse o óleo, a graxa de uma máquina. Não é produto final, não vai compor o produto final, mas sem ele não tem produto final. É verdade. O capital de giro é isso. Então, é importantíssimo entender essa estrutura. E entender o tamanho do peso do estoque no capital de giro é absolutamente crucial. Uma parte gigantesca do capital de giro é composta por estoque. Então começa, para aqueles que são mais financistas, o estoque tem esse peso, essa importância. Para aqueles que estão mais focados na operação, o estoque é aquilo que me permite fazer uma espécie de reservatório para evitar a ruptura que o fornecedor acaba gerando para a gente. Então o nível de serviço do fornecedor nos causa problemas. Que tipo de problema? Vai ter ruptura se o fornecedor não entregar no prazo que combinamos, se ele cortar pedido, se ele reduzir itens que estão sendo solicitados pelo comprador. Então, para evitar a ruptura, eu preciso ter estoque. É só para isso. Porque se eu dependesse de fazer, por exemplo, a indústria automotiva é famosa pelo just in time. Tem um carro entrando na linha de produção, o banco está chegando agora, exatamente no momento em que o carro precisa do banco. Se eu seguisse esse caminho com a indústria, eu não precisaria ter estoque. Eu poderia ter algo com suprimento de just in time. Mas isso é uma utopia, não funciona. E a gente já entendeu. E por que não funciona? O Brasil tem uma logística incrivelmente ruim, a gente depende de modais ineficientes,
Isso custa caro pra caramba, transportar É. mercadoria. E o fornecedor, a indústria ou o distribuidor nem sempre está preparado para nos dar o nível de serviço apropriado, ou seja, para entregar o volume comprado, no prazo certo, na quantidade certa, com todos os itens que eu solicitei. E aí, se isso não acontece, e eu não tenho estoque, na prática, gera ruptura. Ou seja, não atendo a demanda do consumidor. Então, veja, eu já falei do aspecto financeiro, eu tenho o aspecto patrimonial, né, de quanto do meu capital está lá dentro, eu tenho o aspecto relativo à operação que precisa ser suprida, portanto, o consumidor depende de eu ter estoque para ele conseguir comprar mercadoria, porque se depender das indústrias, eu talvez tenha muita ruptura. E tem um outro aspecto que é crucial. Quando eu estou falando de estoque, eu estou falando também de uma outra vertente do estoque. Ela tem várias. Uma delas é os dados que me explicam o que eu tenho de estoque e como eles funcionam. Então, na prática, eu posso ter um estoque coerente no todo, mas está faltando numa categoria, está sobrando na outra. Então, eu tenho um estoque desequilibrado. Do outro lado, eu tenho uma possibilidade de ter um estoque equilibrado, mas insuficiente. Às vezes, eu tenho um estoque que está equilibrado do ponto de vista, eu não tenho categoria sobrando e faltando, mas eu tenho muito mais do que eu deveria. Às vezes, isso acontece tendo muito mais numa categoria, sobrando além do que precisaria, e tem estoque faltando em outra. Então, ou seja, tem uma composição disso que não permite ao comprador e toda a área comercial ser assertiva na sua etapa de compras, de ressuprimento. Às vezes a gente tem produto que está no CD, ou seja, o comprador comprou, o fornecedor entregou, o produto está no CD, só que ele não foi para a loja. E não vai para a loja por quê? Porque eu não cuidei de uma etapa fundamental que são os números, os registros apropriados e precisos do estoque. E aí então, o CD não sabe o que está faltando na loja porque ele está vendo um estoque virtual. O que acontece com isso? Na prática, entrei pelo cano, o CD não vai mandar para a loja. E a missão do varejo acabou por aí, que era atender o consumidor, não atendeu, porque o produto não está lá. Então, veja, todas as áreas dentro de um supermercado, elas dependem fundamentalmente dos registros de estoque. Mas quem é que conta isso para a operação com esse senso de urgência? Com essa perspectiva de isso é fundamental. Não é que isso é, entre aspas, só importante. Não, é fundamental. A roda não gira apropriadamente se eu não tiver o registro apropriado. Então, quando se fala o que é gestão de estoques, olha quanta coisa diferente eu posso abordar. Mas se a gente quiser simplificar, a gestão de estoque nada mais é do que você conseguir equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. O primeiro pratinho diz respeito a quanto de capital de giro eu invisto. Não devo investir mais do que o necessário. O segundo pratinho diz respeito à quantidade, exatidão e precisão do volume de estoque que eu tenho para atender o consumidor. O terceiro pratinho diz respeito ao controle desses estoques para não gerar as perdas desconhecidas. E quem sabe até as perdas conhecidas por excesso de estoque, que com pressão mecânica, por extensão do prazo de validade, o giro é baixo, validade curta, acaba perdendo também com avarias. Aí você vai lá para o lado financeiro. Quanto o estoque penaliza o fluxo de caixa? Quer dizer, gerir estoque nada mais é do que você entender a relação entre todas essas variáveis e garantir que cada uma delas esteja otimizada no nível certo. Sempre me perguntam, mas qual é a cobertura de estoque apropriada para um supermercado? Né? Isso varia muito. Todo mundo quer uma fórmula pronta, né, Alexandre? Não tem. E diria para você, nunca vai ter. Vou te explicar até por quê. Em determinadas regiões, tenho cliente no Nordeste. Eu tenho clientes no Nordeste onde a logística é legal. Eu tenho clientes no Nordeste onde a logística é insuportavelmente ruim. Se ela é ruim, eu tenho que aumentar estoque. Se ela é boa, eu posso ter um estoque um pouco mais rasinho. Mas tudo isso diz respeito a onde eu estou instalado. Qual o perfil do meu negócio? Estou falando de atacarejo ou estou falando de varejo? Então, qual é a cobertura de estoque ideal? É difícil responder isso. Mas eu vou dar algumas métricas. O estoque ideal de uma empresa que está num lugar bem atendido por centros logísticos pode ser de 22 a 24 dias. Se ela está numa região onde a logística é boa, mas ela não está ali naquele lugar mais fácil de acessar, bota uns 26, 27 dias. Você não quer ter problema com o estoque, você vai trabalhar com 28, 29 dias.
Raros são os lugares onde você realmente precisa ter mais de 30. Raros. Ah, mas eu tenho cliente em lugares onde, por exemplo, meu time, hoje a gente tem perto de 100 colaboradores, um pouquinho menos. Meu time se desloca para o Brasil inteiro. E eu tenho um colaborador que sai, pousa em Porto Alegre e pega um carro e dirige por 7 horas até chegar no cliente, que está na fronteira. Eu tenho clientes que estão em lugares que estão mais perto da Bolívia do que do Brasil, do que de São Caramba. Paulo, de Brasília, né? Eu tenho clientes que estão no interior do Pará, clientes no Acre, clientes nos mais diversos estados do Nordeste. Eu tenho cliente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, e cada lugar desse, a realidade é diferente. Então, assim, qual é a sua métrica? Qual é a melhor métrica para a sua empresa? Então, você tem que fazer uma continha. Observe qual é o prazo médio de ressuprimento, baseado na frequência do fornecedor, de visita, ou no prazo de colocação de pedido, quanto tempo ele demora para entregar, qual é o desvio médio padrão disso, qual é o estoque de segurança que você vai ter, qual é o facing de gôndola que você precisa ter para garantir que você tem a exposição apropriada, mínima para Verdade. vender. Isso vai te dar uma ideia bem próxima daquilo que é o apropriado para o seu negócio. Eu canso de encontrar empresas com 38, 40, 45 dias de cobertura de estoque. Albino, para você que é um cara Quebra experimentado altíssima. nesse assunto, você sabe como é duro, né? Caraca. É duro. Então, eu acho que um último ponto que a gente pode citar a respeito da questão do que é a gestão de estoque é você garantir que os recursos financeiros estejam prestando um bom serviço para o consumidor. Que aula. Vocês anotaram aí, né? Depois Aí vocês você voltem encerra. para anotar. E aí, logicamente, até brinca, né? A gente fala assim, o empresário ele tem que estar olhando, tem três pontos fundamentais, né? Todos os três foi o que Alexandre falou aqui, é o balanço, é o ADRE e é o fluxo de caixa. É isso aí. Então, cara, tem que parar para ver isso aí, senão... até eu brinco, né? Como tá teu fluxo de caixa? Então, tá apertado, eu não tô conseguindo pagar, tu tem que negociar. Então, provavelmente, tá comprando errado, tá com excesso de estoque, tá com algum problema. Pode ter desvio, fraude, pode ter um monte de coisa. Mas com certeza é ligado ao estoque, cara. Então, o cara tá lá se apertando, vai atrás de capital de giro, né? Sofrendo com isso. E recorrer a banco agora tá impossível, né, gente? Então, você empresário que tá nos assistindo aí, que tá tendo que recorrer a banco. Não vou nem falar aí de questão de antecipação. Antecipação ainda é a menor das taxas hoje. Mas se tu tá buscando outra linha de crédito, tá ferrado, irmão. Tá ferrado. Tem que Tá, olhar mais pra tá, dentro. vai ser difícil. A começar porque o varejo ele não tolera juros. As margens de lucro são muito apertadas e o varejista não pode contar com essa hipótese. Então, ok, vai buscar no mercado? Vai buscar no mercado porque não tem outro jeito? Ok, mas pensa bem se não tem outro jeito, porque é duro de sofrer com isso, né? Complicado. E aí, agora que a gente já falou sobre a gestão de estoque, eu queria adentrar um pouquinho no assunto ruptura. Uhum, Porque, sem sombra de dúvidas, eu acho que é uma dor do varejo e ao qual eu vejo que a prevenção pode contribuir e muito. Não só na gestão de estoque, que é algo mais comum, mas eu vejo que na ruptura é algo que a gente consegue se destacar mais ainda, né? E outra, tem um apoio da área que, gente, é a área que tem, normalmente é o core do negócio, mas é uma área que tem a maior força, né? Que é o time de vendas. isso Então aí. você vai estar junto dos caras. Então eu acho que é uma área que a prevenção tem que estar olhando. E você, né, até durante o MBA, apresentou, e, cara, fantástico a aula lá que falou sobre a questão da ruptura, achei sensacional. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões dos pontos de ruptura, algumas melhores práticas, enfim, o que você tem visto também. Sim, eu acho que a primeira questão que a gente deve entender quando a gente discute ruptura é por que a gente discute ruptura. Por que ruptura é importante? Porque ruptura é o maior desserviço que você pode prestar para o consumidor. Resume por aí. Se ele não vai, assim, pensa, você vai num restaurante para comer aquele prato que você sempre gostou, chega lá não tem. Vai no Outback comer a costela, não tem a costela. E Você aí, vai no cara? primeiro dia, não tem. Você vai uma outra vez, não tem. Você vai dar uma terceira chance, não tinha de novo. Não volto aqui, pô. Mas os consumidores eles estão mais impacientes. Então eu tenho percebido que a história do abandonar o varejista porque ele não está cuidando da ruptura tem durado cada vez menos tempo para acontecer.
tem levado menos tempo para acontecer o abandono. Então, qual é a minha preocupação? É que primeiro as pessoas entendam qual é a missão do varejo, que é abastecer as casas, abastecer os domicílios, levar e disponibilizar para o consumidor aquilo que ele tem a vontade de consumir, ou às vezes a necessidade de consumir. Quando a gente falha nessa missão, foi tudo por água abaixo. Veja, eu tenho um time comercial, eu tenho um time de operações, eu tenho toda uma retaguarda na corporação, né, na central administrativa. Às vezes eu tenho um centro de administração, um centro logístico, né, um CD. Tudo isso só para vender o produto para o consumidor. E aí eu tenho tudo isso e eu falho. E eu não vendo para o consumidor porque eu não tinha o produto. Pior, quer saber da pior? Era mais difícil. Eu tinha o produto. Ele estava no depósito, mas não foi para a gôndola. É uma coisa, é erro primário. Mas todas as empresas varejistas sofrem com isso, porque a complexidade é grande. Então eu tenho cliente com 26, 27 mil itens no sortimento. No sortimento movimentado, não é no cadastro. Aí quando você fala de gerir 27, 28, 30 mil itens, e não é dos mais importantes, a gente já atendeu empresas com 125 mil itens no sortimento. De fato um desafio você conseguir gerenciar tudo isso. Então, eu não critico de forma excessiva quem comete a falha da ruptura, porque eu sei que não é simples tratar disso. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro para entender o tamanho da dor dele. E eu já fiz isso muitas vezes. Então, assim, eu já fui virar madrugada para acompanhar inventário, eu já fui pegar para medir ruptura de loja, para entender qual era a dificuldade do operador de trazer essa informação com precisão para nós. Eu já fui fazer reposição em loja para entender que dificuldade o repositor tinha para garantir que o produto estivesse lá disponível. Assim, eu sempre fiz isso. Eu sempre sentei do lado da cadeira do dono da empresa, entendi a dor dele, terminava aquilo, acabou aquela reunião, botava o boné, camiseta, calça jeans e ia para a loja para sentir a realidade da execução. Porque é lá que acontece. Não tem outro lugar, cara. É lá. Se o comercial falha, a gente pega lá. Se a operação falha, é lá que você descobre. Se por acaso tem o sortimento de mais, sortimento de menos, é lá que a gente percebe essas coisas. Então, eu aprendi desde pequenininho no varejo que o jeito de você saber o que está acontecendo é ir para a operação. É pé no chão. Como dizia um grande conhecido meu, o Zondraus, lá do GPA, diz o seguinte: você quer conhecer um cara de operações? Pergunta quantos sapatos ele gasta por mês. Se não roda a loja, desculpa. De boa. Você não está mergulhando nesse espaço. Então, para mim, a grande questão da ruptura está relacionada, primeiro, à cabeça das pessoas sobre a valorização desse assunto. Quão importante é esse tema? Assim como a questão de estoque que a gente conversou agora há pouco, que está intimamente relacionado, né? Na verdade, a ruptura, ela é prima irmã do excesso de estoque. E elas são primas ou irmãs em função de ter o mesmo pai e mãe. Porque se a ruptura acontece pela mesma causa do excesso de estoque, que é erro de compras. Ou, em alguns casos, no caso da ruptura, erro de operação que não levou o produto para a gôndola. Ou que levou o produto para a gôndola, mas não precificou. Ou levou o produto para a gôndola, mas não colocou na categoria certa. Ou colocou o produto na gôndola, mas não colocou na tábua correta da gôndola, colocou num cantinho escondido lá no fundo. E aí, no final das contas, ocorreu o mesmo problema de sempre. O consumidor não levou. Aí a gente pode mergulhar nesse quesito, Albino, num outro aspecto que é muito relevante. Como medir a ruptura? Porque todo mundo fala, minha ruptura aqui, eu ouço isso à torta e à direita. Minha ruptura aqui é de 5%, estou feliz, está tudo certo. Aí eu só pergunto, mas como você mede? Aí o pessoal é criativo, né? Aí ruptura é algo, rapaz... Tem medição de tudo quanto é tipo que dá para imaginar. Então, qual é a minha preocupação sempre com isso? Como você mede? Porque a forma como você mede diz o que você está medindo. E às vezes o que você está medindo não é ruptura. Vou dar um exemplo. 98% do varejo mede ruptura por estoque. Faltou estoque, deu ruptura. Mas e aquela história do produto que está no depósito e não foi para a gôndola? Eu tenho estoque. Sim. Não é ruptura?
Mas o consumidor não levou, eu não vendi. Isso não é ruptura? Sim. Lógico que é. Então a gente defende métodos específicos que a gente desenvolveu no passado, como a quebra de frequência de venda para medir a ruptura. Que cada produto tem uma frequência de venda tradicional, característica daquele produto naquela loja. Entre as lojas muda. Mas aquele produto naquela loja ele tem uma frequência de venda. Se ele tiver com uma frequência de venda diferente a menos, está em ruptura. Então, a brincadeira que eu sempre faço, né? Tira a mancha Semorim, vende uma unidade a cada 15 dias. Se ele tiver a 14 dias sem venda, não é ruptura. Não necessariamente. Estatisticamente falando, não é ruptura. Mas se ele tiver com 16 dias, aí sim eu posso considerar que é ruptura. Mas e o homo? O homo vende todo dia. Não vendeu hoje? É ruptura. Aliás, se eu não tiver ação promocional em categoria correlata, né, categoria que pode levar substituto, Sim. e o homo vender metade, provavelmente foi ruptura. Porque a ruptura pode não ter acontecido o dia inteiro, pode ter acontecido um pedaço do dia. E nesse momento, eu deixei de vender. Então, acho que o primeiro aspecto é a consciência e a forma como se enxerga o que é ruptura, aliado a ter essa consciência a respeito da importância da ruptura, né? Quão maléfica ela é para os negócios e para o consumidor. O segundo aspecto é como eu meço. O terceiro aspecto é que atitude eu tomo para resolver isso aí. Porque não adianta nada você ter um... Às vezes eu olho e falo, pô, e aí entra na empresa varejista, né? Chego pro dono, e aí, me fala, como é que tá? Tem bom controle? Não, eu tenho. Aí ele me abre 10, 20 telas de BI, olha aqui, tudo isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu olho para ele e falo assim, mas vem cá, você tem ruptura ou você tem medida dos dados? Porque às vezes você tem a ruptura, você tem os dados e ele acha que isso daí é controle, mas se não tomou atitude, não tem controle, porque controle não é ter os dados e olhar para os dados, controle é controlar, é ir lá e cessar a causa que traz a ruptura, que gera o problema. Isso é controle. Controlar é ir lá e resolver a causa. Assim eu estou controlando. Simplesmente ter um número na tela e achar que isso é controle, me perdoe. Está faltando uma perninha que é executar. E infelizmente, Balbino, o varejo é um problema. A disciplina para execução é uma das maiores doenças do varejo, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta. Aí tem gente que dá todo tipo de justificativa, né? E a mais recente é falta gente. Essa é a mais recente mesmo, agora é só isso. Você tem ouvido muito disso? Ou a né? mão de obra que não tá boa, né? Ah, não, minha mão de obra tá muito ruim e eu tô com essa deficiência aí. Eu tenho gente, mas é ruim. A pessoa tá na tua casa. Tu não treinou ela, tu não qualificou. Aliás, tu não fez uma seleção e um recrutamento adequado. Não, eu só tinha essa pessoa para contratar. Ok, então, cara, você que escolheu, né? Agora treina o cara. Isso vai para um caminho que é muito maluco. Outro dia eu vi o diretor, dono da empresa, numa reunião com 20 pessoas na sala, falou assim, poxa, nós estamos com esse problema de mão de obra, e então, né, como é que a gente faz? Porque desse jeito, como é que a gente vai fazer para conseguir operar, né? O dono da empresa falando isso para o seu time. Eu sou veementemente contra isso. É assim, quando você aceitou, olha, eu não estou dizendo que não há o problema, não estou dizendo que ele não existe, mas quando você aceita que há um problema e a partir dele você aceita que não precisa, não deve ou não vai tomar uma atitude específica para resolver, me perdoe, mas você acabou de sentar em cima do problema. Não tem solução. Então, eu tenho puxado muita orelha dos nossos clientes no sentido de acordar para isso. Falar assim, ó, ok, todos nós sabemos que tem problema, todos nós sabemos que o turnover está alto, que a mão de obra não tem mais o mesmo engajamento de outras épocas, mas outras épocas já passaram, agora é essa mão de obra que tem e pronto, é com ela que a gente tem que resolver. É isso. O McDonald's fechou suas lojas porque não tem gente? Não. Então acabou. Eles aprenderam a lidar com
monta processo, treina as pessoas, automatiza o que é necessário e possível e bota controle, acabou. O cara trabalha com primeiro emprego, quase todo mundo da loja. É a pergunta que eu faço para cada varejista. Agora, uma provocaçãozinha para você que está nos assistindo. O seu concorrente largou mão de resolver isso aí? Ou o seu concorrente está cuidando desse assunto? E se ele fizer 5% melhor que você, vai ficar em maus lençóis. Então está na hora da gente acordar. Está na hora da gente parar de reclamar do problema e ir para a solução. Tem uma situação que ela é um pouco delicada, a gente foge um pouco da questão estoque, Balbino, mas de alguma forma a gente está lidando com assuntos correlatos. Você olha para uma empresa e ela tem 8% de turnover mensal. Cara, isso vai dar 90 e tantos por cento, 96% de turnover anual. 100% do meu time vai embora uma vez por ano. É assustador isso, e é gigante esse número. Aí você olha para essa circunstância e fala assim, vem cá, quanto tempo faz que você está com esse índice de turnover de 8%? Não, eu estou com turnover de 8% já faz 2 anos, 3 anos. Entendi. Então quer dizer que o número do turnover subiu para 8 e ficou lá em cima, variando em 8. Qual é a quantidade de colaboradores que representa esse 8%? X colaboradores. Então quer dizer que se eu fizesse uma força-tarefa, como o pessoal gosta de falar de mutirão, né? Eu odeio isso, mas vou fazer um mutirão e eu vou contratar mais gente do que eu já tenho previsão de trocar? Será que eu não garantiria a mão de obra necessária lá na ponta? Porque, veja, eu posso fazer... a oscilação, ela está aqui em cima. Ela não está num dia 8, num dia 0, num dia 8, num dia 0. Ela subiu para 8 e fica em 8. Será então que se eu fizesse um trabalho de aceleração de colocação de novos colaboradores, a minha oscilação turnover não ia ficar perto dos 4 e lá em cima ia ficar rodando perto de 4? Então, assim, tem coisa para ser pensada. Tem coisa para ser pensada. O que a gente não pode no varejo é aceitar a ideia de que a gente vai conviver com esse turnover e que não tem solução. Porque enquanto a gente está achando que não tem solução, o concorrente está achando que tem. E ele está se virando para resolver. E quer saber? Se ele tiver um trizinho de vantagem, nós estamos perdidos, cara. É verdade. Então, assim, eu acho que está na hora da gente aceitar a realidade. Sim, existe um problema, existe uma dificuldade. Mas parar para pensar em formas diferentes de resolver. E ainda que a gente não tenha encontrado a forma de resolver, a gente não pode entregar de bandeja para determinados níveis da organização uma muleta que vai fazer com que eles assimilem a ideia de que não precisam fazer força para resolver o problema. Então, assim, por que eu vou me preocupar com isso se todo mundo sabe que é um problema? Sim. Ninguém está se virando para resolver. Vou ficar na minha. Sabe o que isso gera? A pior coisa que o empresário pode ter no seu negócio. Chama-se cultura. É a cultura da leniência. É você deixar para lá. É você deixar acontecer. Isso é ser leniente. E aí entra a seguinte questão. Vamos lá. Eu começo a pegar leve com o meu time de liderança porque está faltando gente. Aí o meu time de liderança para de cobrar da mesma forma o seu subordinado. E ele diz o seguinte: se eu cobrar, espana. Então, se eu cobrar espana, ele não cobra. Mas ele não cobra, não o necessário para não espanar, ele não cobra. Ou cobra tão pouco que o mínimo que tinha que ser feito não é feito. Aí a gente entra numa espiral super perigosa, que tem algo ruim acontecendo, eu não cobro porque eu tenho medo de espanar. E aí, então, o cara continua fazendo ruim, eu não cobro. Sim. E aí eu deixo fazer. O colaborador bom, que está do lado daquele que está fazendo errado, passa a entender que se ele continuar fazendo como o colega faz, que é errado, ele não vai ter punição. Vai dar tudo certo. Porque não vai ter cobrança excessiva. Então, o que ele faz? Ele relaxa um pouco. E quando o meu gerente de loja relaxa um pouco, significa que o meu encarregado vai relaxar um pouco. Quando o meu encarregado relaxar, porque ele também diminuiu a sua cobrança, o meu repositor, o meu estoquista, a minha operadora de caixa vão relaxar um pouco, porque a cobrança está menor.
Então, assim, a gente tem que ser intolerante com o mal feito, intolerante com a baixa produtividade, intolerante com aquilo que não entrega valor. Verdade. Mesmo que o cara espane, gente, se espanar, deixa espanar, pelo amor de Deus. O cara não prestava, ele não queria o teu negócio, deixa embora. Se vira, corre atrás, vão repor. Para pensar, pense em alternativas, vão repor. Não posso deixar o cara ruim lá. Senão, a laranja podre vai estragar todo o resto da vasca. E não vai dar certo. Então, assim, eu não estou de forma alguma esquecendo ou deixando de lado a existência do problema. Mas a nossa atitude sobre o problema tem que mudar, senão não vai para frente. E isso, Bobino, você pode dizer assim, mas esse assunto não tem a ver com a ruptura, com a gestão de estoque. Ele tem a ver com tudo. Cultura. E a cultura, cara. Aí vai entrando tudo. E a prevenção depende tanto da cultura, né? Pessoal, pausa rápida aqui para um anúncio dos nossos patrocinadores e 2 minutinhos a gente está de volta, tá bom? Pensou em inventário de estoque, pensou Contagem. Inovação e tecnologia com foco em resultado. Mas como nosso serviço pode ajudar seu negócio? Com dados otimizados, sua empresa tem total controle de estoque, diminuindo o percentual de perdas e possibilitando decisões estratégicas que farão seu negócio vender mais. Atendemos em todo o Nordeste e Rio de Janeiro. Somos a Contagem. Há mais de 20 anos contando por você. Eu tive um diretor que ele falava que ele chamava esses pontos aí de a desculpa verdadeira. Que ele falava, a gente falava assim, não, chefe, mas a empilhadeira quebrou, deu um problema na empilhadeira, eu só tô com uma empilhadeira, por isso que tem esse volume de pallet aí pra puxar lá da doca. A desculpa verdadeira. Mas não resolveu o problema. Resolveu o problema. É uma desculpa verdadeira. Tava aí, mas e aí? Por que não resolveu? Né? E você sempre tem alguma desculpa. A mão de obra tá ruim. Eu sei que tá ruim, é uma desculpa verdadeira. A gente precisa resolver. Então vem muito disso. E ele era. Eu passei um tempo na parte da administração da empresa lá, no mercado, e eu vim da prevenção falando assim, eu peguei uma loja lá que há 3 anos nunca entregou resultado. Já péssima. Né? E eu era o gerente de prevenção. Passou 2 gestores, não conseguiram dar jeito. Aí, por um tempo, bota o Balbino lá para resolver, porque ele é um cara da prevenção. Aí eu fui para lá e ficou, meu time de coordenação ficou tocando a parte de prevenção e eu fui para lá. O que seria um tempo ali, 3, 4 meses, eu passei 1 ano e meio. Para quem tá assistindo que acha que eu entreguei resultado, só foi 2 meses e 1 ano e meio, tá? Pra você, o Balbino foi para lá e resolveu, não resolvi nada. A empresa, inclusive, essa daí a gente fechou mesmo. O dono é que queria insistir naquele negócio ruim. Né? Mas os números já mostravam. Mas às vezes tem isso. O dono tem eu não vou falar que é ego, né? Mas ninguém gosta de fechar lojas. Ninguém gosta, cara. Ninguém gosta. E dói. Gente que já viveu isso. Eu já tive situação de visitar a loja e descobrir que a loja vai ser fechada quando eu tô indo pra lá, pra loja, pra visita. Como assim? O diretor, cara, por que você não me preparou? Não, a loja vai ser fechada. Você vai pra lá, você é que vai comunicar pro gerente, que nem tá sabendo, inclusive. Caraca, sério isso, sério. No final do turno, você vai falar pro pessoal, junto com o gerente, cara, você não tá nem preparado para isso, né? E esse diretor, ele era muito enérgico também, sabe? Ele valorizava os bons, mas ele era enérgico em todos os detalhes. Eu chegava na loja, tinha um cocôzinho de mosca na lâmpada, um pé direito de 3 metros, ele falava, aquilo é que tá atrapalhando a venda. Ó, isso aqui, tem uma mosca morta na porta da loja, tem... Aí eu cheguei na matriz, numa reunião que ia ter lá, eu comecei a olhar, né? Eu chamei o diretor do lado assim, chefe, tá vendo, né? Cocô, teia de aranha, ele olhou pra mim e fez, no dia que a tua loja entregar resultado, o cliente pode cagar no meio da loja. Porque eu não tô nem aí. Eu quero o resultado, irmão. O teu resultado tá ruim. Então não vem com desculpa. Desculpa verdadeira, não, porque não é assim que funciona. Então, é muito interessante. E faz total sentido, Alexandre. Total sentido. E eu queria até entrar nesse ponto, quando a gente tá falando sobre isso, porque você, desses mais de 30 anos aí de carreira e na assessoria com 30 anos, você já viveu vários momentos do empresário, vou dizer assim, pegou o empresário em vários momentos. Eu posso estar errado, que na minha visão possa ser que as maiores dificuldades vai estar nas empresas familiares, né? Então, na hora de fazer essa mudança, né, que o varejista entendeu que está no momento de profissionalizar, né? Qual deve ser o passo desse empresário? Como é que ele tem que pensar? Porque o que a gente vê mais comum vou pegar o meu gerente de operações, vou colocar ele como diretor de operações, porque ele é o meu braço direito. Eu vou pegar
o meu financeiro, vou botar ele como CFO, vou botar ele, sei lá, alguma outra coisa, ou porque eles são pessoas em quem eu confio. E de certa forma ele também não está errado. Mas esse pessoal vem com um perfil da empresa familiar que o cara que quer sair, quer assumir talvez um conselho, montar lá seu conselho administrativo, ele não vai estar mais o tempo todo falando o que aquele gestor, agora é o cara que vai tomar decisões, tem que falar. Então, como é que ele tem que fazer? Qual é o. Você que passa muito por isso, o que é que esse dono de negócio tem que pensar e como ele resolve isso? Tocou num ponto muito crítico, que é essa história da sucessão. E a sucessão não é só tirar o fundador e colocar um executivo, né? Sucessão envolve, por exemplo, você pegar um encarregado de setor e botar um outro no lugar para esse encarregado, quem sabe, virar gerente, né? Então a sucessão é um fator sempre relevante, mas eu diria para você o seguinte: quanto mais passa o tempo, menos distinção eu faço entre uma empresa familiar e não familiar. E por que isso, Balbino? Na prática, o varejo ele tem uma dinâmica que, assim, se ser familiar é o último dos problemas. Porque se não vender, já era. Se quebrar muito, já era. Se não der margem, já era. Se a despesa estiver fora da posição, já era. Ou seja, a gestão de resultados ela é altamente crítica, seja lá que empresa for. Verdade. E às vezes eu ouço o pessoal falando, e eu fico até um pouco preocupado com isso. Mas o bom é que a empresa seja profissionalizada. Eu conheço pouco executivo com capacidade de tocar tão bem quanto um dono. O fato não está aí. O executivo, ele normalmente ele é treinado e preparado sem as emoções do relacionamento familiar. Isso faz diferença para o executivo e aí ele ganha um ponto. O que faz diferença para o proprietário? A dor de dono. E se o executivo tem dor de dono, ele está no céu, mosca branca, né? Ou seja, ele vai ser procurado por todas as empresas. Então, assim, eu acho que de verdade o que muda nesse momento, nessa situação, nessa circunstância, não é exatamente criar um conselho. Está cheio de varejista aí que criou conselho, o bicho apertou e ele voltou para dentro do conselho e mandou o conselho embora. Voltou para dentro da gestão, né? E botou o conselho para fora. Eu acho que se isso acontecer é porque montou o conselho de uma forma errada, né? A gente tem uma unidade de governança da R Dias, onde a gente presta serviço nessa área e, normalmente, se ele desmontou o conselho, porque o conselho foi montado de uma forma imprópria. Teve alguma falha na hora de montar. Conscientização das pessoas, estruturação das coisas, sei lá, alguma coisa deu errado. Mas o que de verdade continua valendo é o tamanho do esforço versus o nível de assertividade nesses esforços. Então, pode ser o executivo, pode ser o proprietário, pode ser o familiar. O que muda, né? O que muda é o foco no resultado. O que muda é a geração de performance. Porque assim, ó, se for familiar e estiver gerando performance, resultado bom, forte, ninguém reclama. Ninguém fala, nossa, essa empresa é familiar. Ninguém fala isso. Mas está lá, os dois irmãos tocando, dando resultado pra caramba. Não precisa ir longe, eu vou citar algumas. Se você pegar Mufato, Comercial aqui. Zafari, o próprio BH, são empresas de performance super bacana e tá lá, a família tocando. Né? Então, assim, não é um problema ser familiar, o problema é não gerir bem. É aí que está o erro, é aí que está a falha. Então, quando o empresário de uma empresa que é tocada por uma família deixa as emoções estarem à frente no sentido de preservar familiares da cobrança, da exigência de performance, aí ele está cometendo uma falha. Mas tem executivo que também faz isso. Então, por isso te digo, com o passar do tempo, eu deixei de olhar para essa questão sobre esse prisma. A empresa familiar já tem outras questões para resolver. A governança é importantíssima para a empresa familiar, super relevante. Estabelecer as regras, definir papéis e responsabilidades, ter o acordo de acionistas ou de cotistas determinando
as regras de relacionamento societário, tem um monte de coisa, ter as informações para tomar decisão, ser uma empresa baseada em dados e não uma empresa baseada no fofoqueiro. É verdade. Ou seja, tudo isso é relevante e vai fazer diferença para uma empresa familiar. Mas o que faz a diferença mesmo é a capacidade de quem está à frente de focar no resultado e na performance. Por isso, quando estava falando sobre ruptura agora há pouco, eu sempre acho que esse assunto ele é tocante, porque ele é um desvio de performance da gestão de estoque. Verdade. E aí, quando você fala de uma empresa que fala, eu estou feliz, tenho só 5% de ruptura, quando você fala 5% de ruptura, quase sempre está falando da ruptura por estoque, né? Aí, quando você vai medir a ruptura por quebra de frequência de venda, quase sempre ela é 3 vezes maior. Aqueles meros 5 que passa, eu não sei por que razão parece tolerável, na verdade viraram 15, né? E aí, quando o Alexandre fala, pessoal, em termos da frequência, é tipo, aquele SKU faltou hoje. E ele foi reposto amanhã, mas só que o hoje não foi um SKU que deixou de vender. É quanto ele venderia naquele dia. Ele venderia 25 unidades naquele dia. Então ele deixou de vender 25, não foi um. É isso aí. É isso que ele tá querendo trazer, sabe? Só para deixar impacto transparente para você. O impacto é bem grande. Gigantesco. Então, voltando, falando daquela questão da decisão dos sócios, dos donos, do executivo, está intimamente relacionada a resultado. E a história da ruptura, a gestão de estoque, ela permeia quase todas as linhas importantes de resultado. Então, quando você fala de gestão de estoque, se você não controla direito, se você não vai fazer uma boa gestão de estoque, controlando seus níveis, o ponto de pedido, o nível de serviço do fornecedor, o volume de estocagem apropriada, cara, você vai ter perdas altas, você vai ter ruptura alta, você vai ter excesso de mão de obra, porque você tem muito produto para movimentar. As pessoas não lembram dessas coisas, mas são tão coloquiais, tão comuns. Qualquer um que já rodou uma loja sabe. O dia que chega uma carga de arroz numa loja, o pessoal do depósito fica metade do dia reorganizando o depósito para caber aquela carga de arroz num único lugar. Isso não tem custo? Planejamento, não tem? Isso não tem custo? Tem um custo gigante. Sim. Aí, essa movimentação, de repente, se movimentou mais do que devia, de forma imprópria, descuidada, e aí já perdeu o produto porque deu avaria nas embalagens. Aí você pegou e socou um monte de coisa no lugar errado, e aí vai ter produto da curva C, que tem volume pequeno, que foi escondido, aí o repositor não acha, não vai para a gôndola, vence, aí mais avaria. É só encrenca. Então, eu defendo que a gestão esteja sempre antenada a essa perspectiva da gestão de estoque, porque vai permear gastos, despesas, estrutura. Por que eu preciso ter um depósito que representa 60%, 70% do tamanho da loja? Se eu tiver uma logística bem apropriada, eu talvez possa trabalhar quase sem depósito. Verdade. Quanto estoque a menos eu posso ter? Pensa numa região que consuma pouca pimenta. Uma caixinha de pimenta, 24 unidades. Se vende pouco numa loja, uma caixinha de pimenta em cada loja vai durar meses. Se eu tivesse isso na central, fazendo a unitização na logística, entregando o produto unitizado, eu ia fazer como fazem as drogarias, que fazem muito bem feita a logística, inclusive. Verdade. Nós atuamos na logística, reestruturando a logística de uma das maiores redes de drogarias do Brasil, e nós chegamos lá e vimos, a logística era ótima, mas tinha um monte de oportunidade para melhorar. Mudamos um montão de coisa e ficou fenomenalmente melhor. Então, assim, você nunca está bem o suficiente que não tenha oportunidade para melhorar. Portanto, acorda para essa perspectiva. Se você acredita que tudo que você faz é o melhor que pode ser feito, a chance de você melhorar é quase zero. Mas se você tiver a humildade de entender que amanhã tem que estar melhor, e você pode fazer melhor amanhã, porque provavelmente você não alcançou a excelência hoje, pode ter certeza, amanhã você vai ter a oportunidade para melhorar. Mas se você não acreditar nisso, se achar que está tudo bem, que você já faz o melhor que dá para fazer, a chance de melhoria para amanhã é minúscula, Balbino. Concordo. Você já viu total sentido. Quantas vezes você viu processos de inventário mal realizados que deram pau para todo mundo, e aí o varejista não se dá conta de que
às vezes não é só um problema do próprio inventário, é um problema da movimentação de mercadoria. Exato. Então, assim, não tem... A quantidade de detalhes que tem por trás disso é muito grande. A gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro, a noite inteira, não ia acabar. Mas a gente pode resumir. E o resumo que a gente pode fazer para o varejista, você que está nos assistindo, é o seguinte. Primeiro, dê atenção para os detalhes. Mas nunca perca de vista o macro, os indicadores que te mostram a eficiência. Me desculpe, se você não tem mais de 5 ou 6% de lucro líquido, com certeza tem um monte de oportunidade para melhorar. Um monte. Então, primeiro ponto de vista fundamental para a gente usar como ponto de partida. A sua humildade deve estar diretamente proporcional à sua geração de resultado. Não conta para ninguém. Mas se o resultado está baixo, se o resultado não é fantástico, não é 5, 6, 7% de lucro líquido, aí a sua humildade tem que dar espaço, tem que ter espaço. Porque é nesse momento que você vai se dar conta de quanto você pode melhorar. Adorei. É um ponto de partida. Gostei. Alexandre, tá chegando aqui a quase 1 hora de papo. Se a gente for deixar aqui, a gente passa 2, 3 horas conversando aqui, Fácil. porque é fácil. Para quem ficava no MBA até 11h30 da noite, né, o assunto, né, sempre, as aulas sempre passavam, né, e todo mundo ali trocando experiências, né, no final da aula. A gente tem uma dinâmica no final do podcast que é o bate-bola, que faça uma pergunta e você responde de pronto, né, vamos dizer assim. São 5 perguntinhas, tá? Olá. Então vamos lá. Não faz pergunta difícil, hein? Vou fazer só pergunta fácil. São 5 perguntas simples, muito fácil. Né? A primeira, uma loja, durante essa sua jornada, talvez, né, você especificamente queira falar mais de uma, mas o desafio é falar uma. Uma loja que te desafiou e que te transformou. Puxa, eu tenho tantas. Nossa, O desafio é achar uma. vou achar uma? Vou achar uma. Eu acho que Zafari. Zafari me desafiou e a gente conseguiu construir soluções incríveis lá dentro. Foi bem legal. Fantástico. Um erro que virou um grande case de acerto. Um erro que virou um grande case de acerto. Nós tínhamos um jeito de calcular o estoque ideal e num certo dia eu pedi para um colaborador meu ir para a loja e falei para ele assim, e foram essas palavras. Você vá para a loja, eu estou falando disso de 26 ou 27 anos atrás, tá? Você vá à loja e você, por favor, eu quero saber quantas unidades de cada item você vai encontrar na loja. Eu dei uma instrução errada e no final das contas era para ele ter feito isso estava no contexto de um inventário e ele na verdade contou a quantidade de itens que estavam expostos na gôndola. Quando ele veio com essa informação, eu antes de dizer você está errado, né, eu estava pronto para falar isso. Eu comecei a olhar e falar assim, mas peraí. Fiz a curva ABC e comecei a olhar para a quantidade de itens exposto. E aí eu coloquei do lado a venda média diária dos últimos 60 dias. E eu falo assim, peraí. Quantas vezes repõe esse item por dia? Esse item não é de reposição mais de uma vez por dia. E aí detectei o seguinte, que tinha categorias e até produtos, especificamente SKUs, que tinham um comportamento que merecia ser considerado na hora de determinar o tamanho do estoque. E isso me fez movimentar a nossa metodologia, mudar o nosso método, e a partir disso nós passamos a fazer usar a venda média diária, a venda móvel dos últimos 28 dias, como um fator relevante na hora de tomar a decisão sobre o tamanho do estoque. Foi um erro, eu me comuniquei mal, mas ele foi lá e executou o que entendeu. Quando veio, aquilo foi muito importante, a gente... Para você identificar. Mas teve mais um. Teve mais um legal. Mais um. A gente estava fazendo precificação, e foi uma metodologia que a gente desenvolveu há mais de 20 anos, com certeza. A gente estava fazendo precificação, e na hora de fazer a precificação, eu fui brincar com o meu colaborador que estava cuidando disso. Falei assim, escuta, por que você está olhando para o concorrente? Aí eu, como assim? Eu tenho que olhar para o concorrente.
Eu pensei, por que você está olhando para o concorrente? Mas na hora de falar, eu pensei, por que você está olhando para o consumidor? Aí eu meio que desafiei ele e ele voltou e falou assim, não, porque a gente tem que olhar para o consumidor na hora de fazer precificação, mas eu estou olhando para o concorrente, não estou olhando para o consumidor. Aí deu aquele clique, eu errei a palavra na hora que soltei, aí deu aquele clique, eu falei, pô, peraí. Então nós estamos olhando para o concorrente e nós não estamos olhando para o consumidor na hora de fazer preço. Será que isso não é uma falha? Disso nasceu uma das nossas metodologias de maior sucesso. A gente tem mais de 1.700 projetos executados ao longo dos 30 anos que nós passamos. Eu acho que uns 40% desses processos, desses projetos, devem ter tido uma atuação da área comercial, que tiveram uma atuação incrível na área comercial e provavelmente com uma pegada de pricing muito forte. E isso, a metodologia que a gente sustenta até hoje, veio justamente dessa falha, desse erro. Fantástico. Tá vendo, pessoal, como vai surgindo? É isso aí. Se você deixar, eu vou lembrar demais, né? A gente errou bastante. Um indicador que não pode faltar em nenhuma gestão. É escolher um indicador. E isso é a sua pergunta aqui que é boa. Variação do patrimônio líquido. Opa. Posso explicar? Pode. Muito varejista olha para o DRE, última linha do DRE, e fala, não, tem que olhar para o lucro líquido. E tá certo, tem mesmo, tá? Porque o lucro líquido é uma medida de eficiência. Acontece que o lucro líquido, ele só dá eficiência. Ele não dá riqueza. Não é porque eu dei mais lucro líquido que eu gerei mais riqueza. E quem mede riqueza é o balanço patrimonial. Portanto, a última linha do balanço patrimonial é o patrimônio líquido. Tem ativo, passivo e patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a última linha do balanço. E é lá que a gente descobre se a empresa ficou mais rica ou mais pobre. Portanto, eu preciso olhar para a última linha do DRE, ver se a gente gerou mais lucro ou menos lucro. E eu preciso olhar para a última linha do balanço, para saber se a gente ficou mais rico ou mais pobre. E às vezes, a gente fez um monte de coisa, o lucro líquido não apareceu, mas nós ficamos mais ricos. Sim. É impressionante. Então, depende de como são as composições dos resultados. Portanto, quer saber, última linha, coisa importante, fundamental, variação do patrimônio líquido. Muito bom. Um conselho direto para quem está liderando loja e quer performar hoje. Tenha a sua equipe na mão. Seja respeitado pela sua equipe e saiba o que cobrar. Ter a sua equipe na mão significa você conhecer as sutilezas do comportamento de cada um, saber o que motiva. Você nunca vai motivar as pessoas, mas saber o que as motiva, por que elas estão ali suando, é fundamental para você dialogar com elas. E hoje em dia, se eu fosse gerente de loja, eu procuraria entender o comportamento da geração Z. Porque são os colaboradores novos que estão chegando e eu vou ser sincero, eu tenho 54 anos e eu tenho plena consciência que alguns colaboradores meus de 25, de 30, eles têm um diálogo fenomenal com o mais jovem, com esse que está chegando agora. E se você tem 40, 50, 60 anos e às vezes já acumulou uma experiência fenomenal, você é um gerente de loja e tudo mais, ou um gerente de operações, pega um segundinho, o seu subgerente ou um supervisor e bota um cara mais jovem. Porque a sua experiência, junto com a capacidade dele de dialogar e compreender essa geração que não está muito fácil, pode levar a enormes resultados. Muito bom. Agora, para a gente fechar, uma frase que te define como líder. Curioso, fundamentalmente curioso. Mas eu acho que o ponto mais importante é a curiosidade com a persistência. Eu não aceito que não deu certo. Não aceito. A gente tem que ir atrás e fazer acontecer. Então, ser curioso, procurar novidades, procurar entender as circunstâncias e ser muito determinado, persistente, nunca desistir. Eu acho que essas são as questões que mais me fazem conquistar alguma coisa na vida, em todos os sentidos. Muito bom. Alexandre, obrigado, meu amigo, por estar aqui participando. É uma honra. E quem sabe, né, logo aí, dependendo dos comentários do pessoal,
a gente não possa fazer outra entrevista, bater outro papo, né? Vai ser um prazer. Que Estou é sempre sempre à um disposição. aprendizado estar com você aqui, meu amigo. Muito obrigado mesmo pela sua Que agenda. isso. Tá Eu bom? que agradeço. Pessoal, então vou deixar aqui também o LinkedIn para vocês se conectarem com o Alexandre, com o R. Dias, conhecer um pouco do trabalho também. Sem sombra de dúvidas, o Alexandre está sempre lá no LinkedIn, acho que é importante vocês se conectarem. E, logicamente, também não deixa de deixar o seu curtir e compartilhar esse conteúdo, né, com outros profissionais, não só da área de riscos, prevenção, gestão de estoque, não. Manda aí para o pessoal da operação, manda para o comercial. Cara, teve ótimas sacadas aqui de vendas, ótimas sacadas aqui para a parte financeira do negócio. Então, compartilha esse conteúdo que tem muito ouro aqui para vocês compartilharem. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Sucesso. Tamo junto. Valeu, Parabéns. pessoal. Um abraço. Show. Tá bom Beleza, demais, Neto? cara.